sobre o brilho do espírito, porque dos 3 tesouros, a gente já tinha falado um pouco sobre a essência, né? Vamos passar aqueles 3 tesouros, tá, o slide. Depois tem o sopro, vocês estão vendo aqui? A essência que fica na parte inferior. Depois o sopro que fica circulando pelo corpo todo. E aqui em cima tem o espírito que governa o corpo. Estão vendo? Então, esse espírito, né, que está aqui nessa parte de cima, eu posso associar com o terceiro olho, tá? Que esse terceiro olho, ele fica, se vocês mexerem aqui entre as sobrancelhas, vocês vão ver que tem uma fresta, como se fosse um olho na vertical, tá? Aqui. Ele nasce aberto aqui, mas depois ele vai fechando. Inclusive, quando eu estive no Tibete, eu soube de uma prática deles de colocar, quando a criança nasce, colocar alguma coisa, um tipo de madeira especial aqui, para esse olho não fechar, sabe? Eu acho meio cruel, mas esse terceiro olho, ele, na verdade, ele fica bem no meio da cabeça. Alguns falam que é na glândula pineal, mas eu prefiro pensar num espaço vazio, meio escondido, que é o terceiro ventrículo, mas é bem no meio da cabeça. É onde esses 2 olhos se juntam, bem no meio da cabeça. Então, lá tem o terceiro olho, tá? E a gente tem indicações desse terceiro olho, inclusive em algumas práticas mais que eu não conheço, mas, por exemplo, tem uma prática alquímica chinesa que está retratado nesse livro, tá? Em que você abre esse terceiro olho, tá? Mas para a gente é mais importante a gente pensar nesse terceiro olho, nesse brilho, nesse ponto no meio da cabeça, como o céu, o coração celeste, ou o céu que é pré-natal. Então, se a gente tem um céu dentro da gente, está lá, entende? Nesse lugar aí. Mas ele vem junto, esse céu, só que ele vai se apagando, certo? Ele vai, se a gente não estimular, ele vai se escurecendo. Esse coração, que a gente pode chamar de coração celeste, ou céu, ele aterriza aonde? Assim, num plano um pouco, numa dimensão um pouco mais material, aterriza no coração. O espírito, ou esse coração celeste que está aqui, e que nasceu junto com a gente, que nasceu junto com a gente não, e que quando a gente nasceu já está lá, que é o nosso céu, ele vai aterrissar aqui no coração, se o coração estiver aberto para ele. Entende? Que nem a Elizabeth Rochal fala, que é uma escritora, né? Que fala que o espírito, ele vem até o coração, que o coração é como se fosse um aeroporto onde os espíritos chegam, né? Só se esse aeroporto está muito cheio, o espírito não consegue chegar, tá? Então, esse espírito, ele chega até o coração, esse que é o coração aqui no peito, né? Que está aberto para ele. Aí, desse coração, ele vai para os corações da mão, que aqui é o coração da mão e o coração dos pés.
ou chega no corpo todo, através desses corações, entendeu? Mas esse coração celeste, que é o nosso terceiro olho, que é o brilho desse terceiro olho, é ele que nos orienta, é ele que desce, né? É o céu que desce e que governa tudo aqui embaixo, né? Uma coisa que, quando a gente faz as práticas, ou por exemplo, a gente fez essa prática do Daoyin, dos meridianos, nós vamos fazer a prática do treinamento perfumado 2, daqui a pouco, né? É esse terceiro olho que a gente deve estimular. Esses dois olhos seriam os olhos falsos, falsos porque, na verdade, os dois estão ligados ao terceiro. É o terceiro olho que está atuando, né? Com a ajuda desses dois. Quando a gente vai, vamos supor, você olha um exemplo, né? Não são esses dois olhos que se fixam aqui, mas eles são como se fossem âncoras para que o terceiro olho vá até esse foco aqui, mas ele pega o todo. Ele pega o todo. Ele não se fixa. Entendeu? E aí eu queria até pegar alguns trechos desse livro que eu tirei, né, para a gente tomar como referência. Esse eu tirei desse livro aqui, que é O Segredo da Flor de Ouro, né? É esse primeiro ou é esse grifado aqui primeiro? Não, é esse primeiro, aquele outro. Esse aqui? É, não, o outro. Então, ele fala aqui, um clarão de luz circunda o mundo dos espíritos. Esquecemos uns dos outros, puros, silenciosos, vazios e onipotentes. O vazio é atravessado pelo brilho do coração celeste. Lisa é a água do mar, e a lua se espelha em sua superfície. Apagam-se as nuvens no espaço azul, lúcidas cintilam as montanhas. A consciência se dissolve em contemplação. Solitário repousa o disco da lua. Então, isso daqui é difícil de penetrar nessas palavras. O que me chamou a atenção é esse brilho do coração celeste. É como se esse terceiro olho, ele vai até se refletir no mar, nas águas do mar que estão tranquilas, que é aqui embaixo no rio, entende? É como se tivesse uma ligação desse coração celeste com as águas do mar, que é no rio, né? Vamos ver o outro? Aqui diz assim, tal consciência está ao mesmo tempo vazia e não vazia. Como consciência, ele está falando da mente, né? Aí é o Jung que está falando da mente, do coração, dizendo que ela está, né? Aqui, onde está a consciência também, a nossa mente, né? Ela está ao mesmo tempo vazia e não vazia, tá certo? Ela não se encontra mais preocupada, quer dizer, o seu coração não está mais preocupado, preenchido com a imagem das coisas, mas apenas contém essas imagens. A abundância anterior do mundo, imediata e premente, nada perdeu de sua riqueza e maravilha, mas não domina mais
a consciência. Quer dizer, trazendo para um lado mais prático, se eu estou fazendo uma prática e eu estou olhando minha mão, né? Essa mão não preenche meu coração, mas é esse coração celeste que está abarcando a mão dentro de uma vastidão maior. Que quando você olha com esses dois olhos, você não abarca a mão dentro de uma vastidão, só quando está aqui com o terceiro olho, certo? Aí você não se apega, você contém todas as coisas e não deixa de contemplar as maravilhas do mundo, mas você não controla, você não, como é que diz aí? Você não se separa das maravilhas do mundo, mas não deixa que elas te dominem. Aqui aparece dominar. Aí vamos ver o próximo. Esse é o livro do Castelo Amarelo, né? Que é um livro alquímico chinês. Ele diz que no campo de 1 polegada da casa de um pé pode ordenar a vida. A casa que mede 1 pé é o rosto. Aqui, ó. O campo de 1 polegada no rosto, o que poderia ser senão o coração celeste? O campo de 1 polegada é aqui. Em meio à polegada quadrada mora a magnificência. Na sala purpúrea da cidade de Jade mora o Deus da vitalidade e dos vazios extremos. Os confucionistas chamam-na de o centro do vazio. Os budistas, o templo da vitalidade. E os taoístas, a terra dos antepassados ou o castelo amarelo. Ou ainda a passagem escura, ou o espaço do céu primeiro. O coração celeste se assemelha à morada e a luz é o senhor da casa. Disso tudo eu depreendo que a gente tem um coração celeste aqui. E quem é que é o nosso céu anterior, que é o nosso céu original, e que é a luz que é o senhor dessa casa aqui, tá? Agora, isso nesse sentido, né? Nesse pré-natal. Aí, ele vem para o coração, que é o nosso pós-natal, e aterriza como espírito morando aqui e espalhando aqui para o coração das mãos e dos pés, tá? E como que a gente aviva esse terceiro olho? Aviva meio que envesgando um pouquinho o olhar e embaçando um pouquinho esses dois olhos que olham para as coisas do mundo, né? Para que esse terceiro olho possa abarcar e aclarar. É uma coisa que vocês podem tentar nas práticas, né? A Gisele está falando aqui que você um dia identificou que uma pessoa tinha um espírito forte pelos olhos dela. Como é que a gente consegue identificar isso pelo olhar? Pelo olhar, o né? Espírito. Então, os terapeutas chineses, os médicos, né? Você também, né? Quando você recebe um paciente, você não olha a luz nos olhos? Sim, e na face como um todo até. Mas se tem um brilho, né? Se tem brilho, se não tem brilho, se está opaco, se o olhar está meio embaçado. Então, porque se o olho está embaçado, é que o espírito está fora, né? Porque o olho é o lugar mais brilhante onde tem a luz, é o lugar mais yang. Se os olhos brilham, o corpo brilha. Se os olhos estão apagados, o corpo está escuro, né? Para você ver a importância dessa luz do coração celeste, que é esse terceiro olho, né? De como que é importante, assim, abrir ele, né? Abrir.
Às vezes eu fico me checando para ver se eu não estou com, sabe, com as sobrancelhas, sabe, Fechando, assim, né? muito fechadas, assim, preocupada, porque aí eu fechei o terceiro olho, certo? Então, sempre tem esse local aqui aberto, entende? Porque o sofrimento não chega aqui. Você sofre nos andares de baixo, mas aqui não, entendeu? É quando esses dois olhos estão dominando a sua consciência, talvez, né? O sofrimento. Isso, Você está levando em consideração essa aparência, né? isso. Quando esses dois olhos estão dominando, aí você fica assim, então você está fechando o seu céu. E a gente abre uma conexão, né? Quando a gente ativa esse olhar, esse terceiro olhar, pensando que resgatando aquele exemplo que você deu da bailarina, que a gente podia mostrar também, Nossa, que que é como demais. que esse brilho está se manifestando, né? Para além, está colocando, dando vida à forma, né? Ainda que o corpo esteja debilitado. E será que você acha legal a gente ver? Vamos ver, porque é emocionante. Eu vou colocar aqui, o vídeo está no Instagram, né? Uhum. É um vídeo que assim, virou meme, é que virou, como é Viralizou, que né? viralizou. Mas a gente pode ver com os olhos desse terceiro olho. Mais um trailer tem aqui. Eu me emociono toda vez que eu falo isso. Sem comentários, viu? É legal ver o vídeo na internet, porque aqui ele fica um pouco picotado, assim, não dá o mesmo.
Esse vídeo foi enviado no grupo do WhatsApp, a gente enviá-lo também. Acho que várias pessoas já devem ter visto durante essa semana, mas é legal vê-lo agora, depois desse papo, né? Porque o que me toca muito é o olhar dela, sabe? Quando toca a música que ela olha para a mão, ela cresce, né? E esse olhar remete ela para alguma coisa que não tem sofrimento, né? E aí eu queria até colocar a poesia do Cânticos, da Cecília Meirelles. Você quer ler, Zé? Cânticos, Cecília Meirelles. Não queiras ter pátria, não dividas a terra, não dividas o céu, não arranques pedaços ao mar, não queiras ter. Nasce bem alto, que as coisas todas são tuas, que alcançarás todos os horizontes, que o teu olhar, estando em toda parte, te ponha em tudo, como Deus. Estarás em tudo. Bonito, né? Bom. E é bonito também esse convite que, pelo menos, fica para mim, que você citou da gente, com a nossa atitude frente às práticas, né? Como a gente engaja esse olhar mais profundo, esse terceiro olhar, durante um movimento. Não é só olhar para a mão, né? Qual é, se o meu espírito está engajado, é igual aquelas dúvidas sobre o Darwin, né? Por mais que eu não saiba exatamente o trajeto, o meu espírito está engajado nessa descida, nessa subida da mão, as sensações. Não queiras ter, né? Nasce bem alto, né? Que todas as coisas serão tuas.